Olá, aqui é Leonardo Silva, eu sou psicólogo. Hoje eu quero comentar contigo sobre como a gente pode promover saúde, principalmente saúde psicológica. Sim, a gente sabe a diferença entre prevenção e promoção, eu vou dar uma explicadinha para vocês nesse vídeo, mas o grande questionamento que eu faço e que eu te convido para pensar é como a gente vai promover saúde em psicologia se a gente mal conhece o que é um ser humano saudável psiquicamente. Se a gente ainda pouco conhece os modelos de plenitude psicológica, até onde a gente pode chegar enquanto espécie. Então, como é que a gente pode promover saúde dentro da psicologia se a gente mal conhece os modelos saudáveis de ser humano? Vem comigo que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Bom, historicamente a gente sabe que dentro do paradigma biomédico que a gente vem desenvolvendo aí nas últimas décadas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, houve um viés muito claro de pensamento para a gente poder pensar a saúde quase como ausência de doenças. Isso aparece no nosso dia a dia, a gente faz, por exemplo, um plano de saúde, mas na verdade é um plano de doença, né, porque a gente está muito mais preocupado em quando adoecer, ou quando a gente precisar consultar, quando tem algum problema, a gente pode ir lá levar a nossa carteirinha. A gente tem toda aquela ideia de olhar para o outro e examinar, já vendo se tem alguma coisa errada. Tenho certeza que a tua avó fazia isso contigo, né? Olhava se estava pálido, se tinha alguma coisa ruim, né? Ou já procurando um sintoma. Porque a maioria de nós cresceu dentro desse paradigma chamado biomédico, onde saúde era ausência de doenças. Então, obviamente, isso foi muito interessante pós-Segunda Guerra Mundial, mas esse paradigma deixava as coisas muito pouco sofisticadas. Foi só na década de 90 que a gente começou a ter muito mais evidências de que os comportamentos em saúde eram importantes. A gente começou a delinear melhor o que eram fatores de risco e fatores que protegiam as pessoas, né? Por exemplo, se eu tenho uma alimentação saudável, rico em fibras, uma alimentação vegetariana, obviamente a minha dieta vai ser protetiva para, por exemplo, doenças cardiovasculares. Então, a gente começou a ter uma ideia na década de 90 o que poderia ser fator de risco e fator de proteção. Fator de risco, pelo contrário, é que variáveis, que situações é que a gente se coloca mais em risco de adoecimento. Se a gente fumar, por exemplo, a gente está aumentando, né, esse fator de risco para a gente ter aí uma série de doenças, não só doenças cardiovasculares, né? Então, o tabagismo é um fator de risco para uma série de doenças, para uma série de estados, digamos, mais doentes ou não saudáveis. Então, na década de 90, tudo começou a mudar. Então, esse paradigma biomédico, ele começou a sofrer algumas alterações. E a gente começou a falar, meio que timidamente, na década de 90, duas palavrinhas que a gente não falava tanto, que era prevenção, né? Por exemplo, a gente começou a ver que vale muito mais a pena, e obviamente tinha um viés econômico aqui, financeiro, né? Vamos prevenir porque prevenir é mais barato, então vamos detectar as doenças antes que elas aconteçam, porque a gente gasta menos para poder, né? Enfim, ter um tratamento, a gente gasta menos, então vamos prevenir. Obviamente a tecnologia dos exames diagnósticos ajudou a gente a detectar o mais cedo possível, isso também aumentou a sobrevida. Quando a gente começou a tratar antes algumas doenças, a gente tinha uma maior sobrevida, mais chance da gente curar essas doenças. E a outra questão que começou a acontecer na década de 90, além de toda essa questão de prevenção a doenças, começou a se falar em estilo de vida e qualidade de vida, coisa que a gente não falava antes. Então, como é que a gente pode manter uma série de comportamentos em saúde que tem a ver com alimentação, com exercício físico, com tempo de descanso, com as tuas horas de sono, ou enfim, todos os comportamentos possíveis, a gente começa a discutir o que é um estilo mais saudável ou não. Se estar acompanhado da família, se as pessoas que têm, por exemplo, são casadas, são mais saudáveis ou não, se as pessoas que têm práticas regulares de visitar pessoas íntimas, se elas têm mais índices de saúde ou não. Então isso tudo começou a ser estudado lá na década de 90. E começou a surgir então todo um novo olhar, um novo, não tão novo assim em termos históricos, porque a gente já tinha um pouco isso lá
na medicina ayurvédica, lá com os egípcios e na Grécia Antiga. Então dá para pensar que foi o início de uma retomada histórica, né, a partir da década de 90. A ideia então da gente começar a olhar realmente para a saúde. E claro, aqui a gente já tem uma ideia do que a gente pode também promover de saúde. Então agora eu estou falando em outra palavra. Antes eu estava falando de prevenção. Prevenção, a gente tem um pano de fundo ainda dos adoecimentos. Mesmo que a gente fale em fazer um exame preventivo, por exemplo, agora a gente está no Outubro Rosa, né, para a gente incentivar que as mulheres façam um exame para prevenir o câncer de mama, a gente ainda tem a ideia da doença, ela está em volta. Se eu disser, olha, vamos fazer lá uma campanha para a gente prevenir uma série de doenças, mas vamos escolher como alvo uma campanha anti-tabagismo. Então, obviamente, a ideia aqui é prevenção. Prevenção a uma série de doenças, porque eu ainda tenho ali, digamos, um pano de fundo que tem a ver com o adoecimento. Agora, quando eu falo em promoção de saúde, aí começa a ser um pouquinho diferente. Quando eu promovo dietas saudáveis, eu estou pensando que aquela pessoa que já é saudável pode permanecer saudável e ainda ficar mais saudável ainda. Que ela tem um funcionamento, uma qualidade de vida muito maior quando eu posso promover isso. Então, de uma dieta saudável a gente pode promover uma série de exercícios físicos que a gente sabe que são super importantes, né, para a gente ficar muito bem. Então isso é promoção de saúde também. E o grande questionamento que eu faço é como a gente pode promover ações na psicologia. Como é que a gente pode ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida, a chegarem mais perto do que talvez fosse, e aqui é uma discussão polêmica, a plenitude humana. O que é realmente uma pessoa saudável psiquicamente? Que modelos a gente vai buscar dentro da nossa história, na psicologia? Que modelos a gente tem para poder dizer, olha, estou promovendo saúde dentro da psicologia? Porque o mais comum que a gente vê por aí é ainda a ideia de transtornos, da gente buscar ajuda quando tem algum problema, algum sintoma, alguma ansiedade, estou mais deprimido, a criança está agitada, então a gente vai procurar o profissional ainda para eliminar o problema. A gente ainda está no paradigma biomédico. E dentro do novo paradigma, o biopsicossocial espiritual, que ainda não está implementado, mas a gente começa a ver algum tipo de movimentação, a ideia é olhar para a saúde como um todo que é multidimensional. Só que essa saúde que é biopsicossocial, emocional e espiritual, a gente tem uma ideia um pouquinho mais clara das questões sociais, das questões biológicas, mas a gente ainda sabe muito pouco sobre como promover saúde, principalmente nas dimensões psicológicas e espirituais. Estamos ainda engatinhando. E é sobre isso que eu quero comentar um pouquinho mais no vídeo. Historicamente, a gente tem as linhas humanistas como as primeiras linhas teóricas, as primeiras teorias da personalidade a falarem num ser humano saudável. Vou dar um exemplo para vocês. O Rogers, ou Carl Rogers, quando ele começou a falar sobre psicoterapia, ele estava muito interessado em saber quando é que eram os processos de mudança, quando é que a pessoa se sentia melhor, quando é que a pessoa chegava lá, por exemplo, no momento mais de sofrimento, e ele pudesse monitorar a psicoterapia para dizer, olha, agora essa pessoa está melhor. Que não fosse de um ponto de vista externo, diagnóstico, ele queria entender como é que a pessoa diria. Por exemplo, quando a pessoa começa a dizer que o problema é com ela fala muito mais do problema no presente, no aqui, no agora. Bom, são indícios de que ela está se apropriando mais, então ela que chegou dizendo que o problema era externo, que não tinha a ver com ela, agora ela já está se apropriando, falando em primeira pessoa, falando os verbos no momento presente, menos indicativo do passado. Ah, bom, peraí, então a gente tem uma ideia de que a pessoa está, digamos, um certo progresso, né, numa direção mais saudável do desenvolvimento. Então o Rogers, para tentar entender isso em psicoterapia, ele acabou montando um esquema que talvez fosse muito mais estatístico, né, onde a gente teve uma ideia de 7 fases do desenvolvimento da personalidade. E aqui a gente tem a 6ª e a 7ª fases como uma descrição do que é uma pessoa saudável.
o Rogers foi o primeiro? Não, não foi. A gente tem, por exemplo, o Maslow, quando ele falava da famosa pirâmide, né, das necessidades básicas, quando ele descrevia os estados lá de cima de autorrealização, ele já dizia que aquele estado de autorrealização, né, a gente só vai ter essa necessidade de autorrealização quando a gente tiver as necessidades básicas supridas. Essas necessidades que ele chamou de crescimento eram aquelas que a pessoa ia buscar para realmente se conectar com qualidade de vida, para ter uma vida mais, digamos, conectada com seus valores, com o que realmente fazia sentido para ela. Então, no Maslow, a gente já tinha um pouquinho de um modelo do que era uma pessoa saudável. E hoje, o que a gente tem? A gente tem a psicologia positiva. Então, pela primeira vez, em termos históricos, a gente tem uma abordagem realmente científica, com toda uma preocupação de validação e de vocabulário. A gente tem hoje, por exemplo, as forças de caráter, nos dando todo o embasamento de termos para a gente poder usar para isso. E a gente também tem esses estudos do que é ser uma pessoa saudável, uma pessoa feliz. Temos vários modelos de felicidade, o que a gente chama hoje de bem-estar. Então, a psicologia positiva hoje é digamos, a sustentação teórica que nos permite a começar a entender a promoção de saúde. Por que eu disse começar? Porque é uma ciência nova, a gente ainda sabe muito pouco sobre o ser humano, a gente sabe muito pouco, quer ver uma área que a gente sabe muito pouco, sobre estados ampliados de consciência que a psicologia transpessoal estuda. A gente tem relatos que são históricos, são milenares de pessoas que sentam em meditação e atingem outras realidades de consciência. Bom, esses são relatos de vários países espalhados, vários lugares do mundo. Bom, tem alguma coisa aí que a gente precisa estudar. Não é à toa que essas histórias elas são contadas já há milênios. Então, será que nós, seres humanos comuns, eu e tu, a gente não consegue sentar, meditar e chegar nesses tais estados ampliados de consciência? Será que a gente no futuro não vai poder ensinar para as pessoas a chegar nesse estado? Ao invés da gente ter, por exemplo, o Outubro Rosa, que é uma campanha muito interessante para a gente poder ajudar na prevenção, principalmente do câncer, que quanto antes a gente detecta, mais fácil a gente tem de chances de curar. Quem sabe no futuro a gente não vai ter, por exemplo, o Outubro da Gratidão, onde a gente promove, no caso aqui a força da gratidão, ou exercícios de gratidão para as pessoas se conectarem mais consigo, se conectarem mais com as coisas e desenvolverem muito mais o seu bem-estar. Isso a gente já tem evidências. Então, será que a gente não vai ter depois um setembro do perdão? Será que a gente não vai ensinar nas escolas o que são forças de caráter? Será que não vai ficar bem claro uma certa parentalidade positiva, onde desde o início lá na escola, não só os pais, né, na família e na escola, a gente não promove estados positivos para as crianças poderem ir se desenvolvendo em uma direção daí um pouco mais clara, né, um norte saudável? Então talvez esse seja o futuro. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês, a gente ainda está engatinhando. Quem fala em promoção de saúde, geralmente não tem muita ideia de como a gente pode realmente promover saúde, principalmente do seu ponto de vista psicológico hoje. E é isso que mais está me atraindo ultimamente. Eu não sei o quanto isso está fazendo sentido para ti, mas modelos mais saudáveis de ser humano, como é que a gente pode realmente promover felicidade, crescimento pessoal, qualidade de vida, plenitude, como é que a gente pode fazer isso? Eu fico muito curioso, esse é um assunto que eu gosto muito, mas é muito pouco comentado. Certo? Mais uma reflexão para a gente entender o quanto a gente está realmente entendendo de saúde, né? O que é prevenção, o que é promoção e o quanto a gente realmente sabe promover saúde, principalmente do ponto de vista psicológico. Espero que tenha feito sentido. Se fez sentido para ti, lembra de comentar e de, enfim, seguir o canal para a gente continuar esses debates. Certo? Até uma próxima.